O bom é que a iluminação aqui ela é ótima, iluminação natural. Só que o problema é que o fundo fica aqui, ó. Fica partido escuro, branco. Vou precisar de um refletor aqui, eu acho. Fala galera, beleza? Seja bem-vindo a mais um Perguntas e Respostas, onde você pergunta e eu respondo. Esse quadro é um quadro novo, então eu fiz semana passada e eu percebi que eu falei, galera, faça a pergunta com o hashtag pergunta e o pessoal perguntou no vídeo. Tipo, como se você perguntasse nesse vídeo. Então, pessoal, pergunte nas avaliações, entendeu? Porque eu vou pegar todas as avaliações, vou ver todas as perguntas mais interessantes. Se você tiver colocado o hashtag pergunta, eu vou conseguir ver com mais facilidade e eu vou poder fazer fazer o estudo e poder responder elas, beleza? Então façam isso nos próximos vídeos, inclusive no vídeo do Ghost, pode fazer da F-150, que serão os próximos, da V60. Então, todos os próximos vídeos eu vou olhar todos os comentários, principalmente os que tem hashtag perguntas, e vou respondê-las, beleza? Estou falando sobre o vídeo do T-Cross, né? Que eu fiz ali uns 4 semanas atrás, 3 semanas atrás. E aí o pessoal perguntou o seguinte, peguei as melhores perguntas, né? Ou até comentários. O Mikael Curvina comentou que o acabamento do Tiggo 5X e do Tiggo 7 são melhores. Olha, Mikael, sinceramente eu não posso te falar com propriedade porque eu nem vi o carro. Então, assim, os carros da Chery a gente ainda tá indo atrás para poder pegar esses lançamentos, para poder ver o carro, né, conviver com ele e entender, beleza? Então, nas próximas, quando eu poder dirigir esse carro e testar, eu vou poder falar com mais propriedade. Mas, né, já que você comentou, talvez, né, já que o T-Cross ele não tem tanto acabamento assim, não acharia difícil que o Tiggo 7 fosse com melhor acabamento. Danilo Andrade perguntou o seguinte: o preço do T-Cross, com todos os opcionais, e o preço é o preço de uma Q3 de entrada. Consegue fazer o comparativo? Seria um vídeo interessante, não acha? Danilo, olha, na verdade, cara, o preço de um T-Cross completo é 125 mil. O preço de uma Q3 de entrada 1.4 é 160 mil reais, cara. Então, assim, na verdade, a diferença é grande, né? 35 mil ali, o negócio é mais embaixo. Então, assim, Danilo, o que eu falo pra você é, cara, não dá pra fazer um comparativo do 0 para 0, mas podemos fazer, por exemplo, aquele comparativo de, o que eu compraria? Uma Q3 semi-nova ali, com 15 mil km rodados, ou um T-Cross top de linha? Beleza, daria pra fazer esse comparativo. Só que o problema é que também daria pra fazer esse comparativo com muitos outros carros, então a gente perde um pouco uma noção, assim, de qual que daria pra fazer um comparativo, né? Mas você quer uma sugestão minha? Daria pra você comparar, por exemplo, com uma Tiguan, da própria Volkswagen. Uma Tiguan de entrada ali de 125 mil, né? Dá pra fazer um comparativo com ela, não concorda? Pois é. Dani GC pergunta: quando vem a avaliação do Chery, Arizo 5 e outros carros da Caoa? Agora que eles são comandados pela empresa brasileira, fabricados aqui, acho muito interessante. Dani, você tem toda a razão, né? É muito interessante isso, Dani, porque a gente estava recebendo os convites da Chery, Caoa, né, que agora é Caoa. Eles estão com uma gama de carros novos, achei bem legal isso. E o único problema é que a gente não estava recebendo, eles estavam convidando a gente não estava recebendo. A gente descobriu isso na semana retrasada. Então, assim, nas próximas semanas, nos próximos meses, é bem provável que a gente vá atrás desses carros, tá? Então, fica ligado e com certeza a gente vai testar esses carros novos da Chery. Vini Flores disse: por que o subwoofer do T-Cross atrapalha tanto o porta-malas? Estive no salão do automóvel, né, com o pessoal da Volkswagen, eles não souberam responder e disse que se ele não tivesse gostado desse, teria outras opções sem aquele subwoofer. Mas será que não tinha algum lugar estratégico para pôr esse subwoofer, tipo, debaixo do banco do passageiro? Então, Dinei, isso é uma coisa que também me inculcou muito, sabe por quê? Porque toda vez que eu olho o porta-malas, eu falo, cara, você perde quase um palmo de altura para aquele espaço, né, amplo, aquela área ampla, e por conta de um subwooferzinho pequeno, correto? Você perde tudo lá de porta-malas. Aí eu pensei, cara, pra mim isso deu uma falha de projeto onde eles deveriam ter tentado acoplar ali nas paredes do porta-malas, que tem muitos carros que fazem isso, mas eu percebo que isso é uma coisa da própria Volkswagen, Audi, do grupo Volkswagen. O próprio Audi tinha isso daí, né? Se bem que no Audi eles embutiram no step, né? Então foi uma coisa mais bem pensada. Mas realmente, cara, eu não sei. Na minha opinião, aquilo ali foi um pequeno pênalti, né? Porque, pô, dava pra ter tentado fazer uma coisa mais embutida ali. Eu acho que talvez na pressa eles quiseram deixar ali mesmo e pronto. Ou também às vezes não tem espaço, né? Também não sei te falar se é exatamente isso. Matheus Souza: por que não fizeram uma versão com motor diesel para abocanhar o Jeep Renegade? O Renegade, a versão diesel, ela tem um segmento diferente, tanto que você pode pegar os outros carros lá, HR-V, Kicks,
EcoSport, nenhum deles tem versão diesel, só a Renegade, é uma estratégia da FCA. E a Volkswagen não tem essa estratégia de colocar uma versão diesel, porque ficaria muito mais caro, né? Então, o carro que já é o mais caro, fica bem próximo do Renegade diesel, né? Fica ali colado. Imagina se ele tivesse a versão diesel, cara. Ia ser o quê? 150 mil, 160 mil, sabe? Ia ser um valor passado numa Tiguan, que é da própria Volkswagen. Então, assim, não faria muito sentido, já que a Volkswagen tem essa estratégia de colocar ali o carro muito equipado com aquele valor, o motor diesel não encaixaria muito bem. E essa aqui é uma estratégia que é só a Jeep, né, a FCA, tá utilizando com o Renegade diesel. E assim, no meu ver, cara, um carro desse eu não vejo tanta necessidade de ter uma versão diesel, para ser bem sincero, mas é legal que o Renegade tenha a versão diesel que consegue suprir essa necessidade de alguns clientes que gostam disso. Eu tenho um fã nosso e amigo que ele tem uma... Ih, cai a placa. Tem um fã nosso amigo aí que ele tem uma Renegade diesel e ele gosta muito dela, então assim, são casos bem peculiares que vão nessa opção de carro. Gabe Guess. Eu acho que esse é o seu nick, né? O Gabi, não sei. Foi mal se eu falei errado. Mas ele falou o seguinte: eu realmente não consigo entender o que custa pelo menos colocar um painel de material macio. Colocava um couro pelo menos, um encosto do braço nas portas e pronto, seria um dos melhores carros da categoria, que teria um acabamento muito decente. PQP VW. Olha, Gabe, cara, a resposta disso aqui é corte de custo. Tanto que lá na Europa, você vê que o T-Cross ele tem um acabamento praticamente igual ao do Polo, tá? Muda desenho, umas coisinhas, mas o acabamento, o material é o mesmo. E se você ver lá na Europa, o Polo ele tem um acabamento macio, ele tem uma borracha no painel, então assim, é algo superior, a construção em relação a material de acabamento é superior. Então aqui no Brasil eles trouxeram essa estratégia de corte de custo nesses detalhes. Tem vários cortes de custo no Polo, não vou comentar aqui agora, mas foi a mesma coisa que eles fizeram pro T-Cross. Márcio Sampaio, tô só esperando essas novas bombas da Volkswagen começarem a estourar nas mãos dos clientes, que nem a duplinha Polo e Virtus. Márcios, pesada essa pergunta, hein? Mas é o seguinte, cara, carros novos, lançamentos, novos projetos, sempre vai ter algum defeitinho ali, vai ter um calcanhar de Aquiles aqui, e aí a montadora ela vai ao longo do tempo ajustando isso. Claro, eu não tô passando a mão na cabeça da Volkswagen, tá? Ela tem sim responsabilidade por ter esses problemas que o pessoal diz ocorrer. Eu mesmo, no meu carro, não tive nenhum problema. Mas o mais importante é a Volkswagen ter a responsabilidade de resolver esses problemas dos clientes que estão passando por eles, né? Então, é algo que pelo menos eu vejo percebendo, o pessoal levando a concessionária, resolvendo o barulho do porta-malas, arrefecimento, garantia. O importante é a Volkswagen conseguindo atender os clientes de forma boa, né? Com um bom pós-venda, que eu já ouvi falar de reclamação sobre o pós-venda. Mas aqui em Campo Grande, pelo menos, eu posso falar que o pós-venda é excelente. E é isso aí, cara. Carro lançamento é normal ter esses problemas, só depois de algum tempo vai melhorando. Isso porque quando você faz um produto tão complexo assim quanto um carro, eu acho que a questão de teste, cara, eu não sei se você sabe, mas a montadora ela sempre pega lá vários carros, testa 100 mil quilômetros, 200 mil quilômetros, em calor, em frio, em várias situações. Só que o problema é que, né, uma coisa é você testar ali muito alguns modelos, outra coisa é você vender para milhões de pessoas, né, milhares de pessoas. Sempre vai ter algum probleminha que na hora da produção, na hora da checagem, não deu para perceber, então eles acabam consertando depois. É uma pena, né, o cliente sofre, isso eu concordo, mas infelizmente é assim que acontece. Vamos endireitar. Adendo, o carro todo preto por dentro tem negativos. Parece com espaço menor, esconde muitos detalhes do design, e o carro fica muito quente, mesmo com pouco tempo no sol. E por ser só uma cor, fica pobre na criatividade. O Pro é esconder a sujeira, manchas de bancos, forro, a cor clara é ingrata nisso, requer mais atenção. Ou vamos endireitar, você tem toda a razão, cara. Eu até nem tinha pensado nesse ponto. A questão do espaço menor, realmente, né, o preto ele dá uma sensação de espaço menor, mas é isso que faz com que você se sinta mais aconchegante, né, que é o que eu sempre comento. Então assim, tem os dois lados, né? Tipo aquela sensação de aconchego e aquela sensação de espaço menor. E quanto à questão design, verdade, nem tinha pensado nisso. E também, uma cor não tem nenhuma criatividade, né? O legal é você ter mais de uma cor, duas cores ali mesclando uma divisão, né? Eu lembro que o Morita, que é aquele designer, ele falava muito disso, né? O carro ele tem uma divisão de design, uma cor aqui em cima, embaixo é outro estilo. Isso é coisa de designer, eu não manjo muito.
Asforemita. Muito boa avaliação. Volkswagen tinha tudo para ser líder de vendas com os motores TSI. Uma pena pecarem tanto no acabamento, pobre em inúmeros problemas de engenharia e no preço estratosférico. Quem sã consciência vai pagar quase 125 mil num carro desses com Renegade diesel de 170 cavalos como concorrente? Olha, eu concordo com você. O que você disse ali em questão do motor do Volkswagen, pecar em acabamento, verdade, o acabamento ele é muito pobre pelo valor do carro, cara, é muito pobre pelo valor do carro. Você pega um HRV, você pega um Renegade, cara, o acabamento é superior. Só que uma coisa que eu não concordo 100% com você, sabe por quê? Eu mesmo preferiria pegar um motor 1.4 turbo para a cidade, com um câmbio de 6 velocidades, do que o 170 diesel da Renegade. Por quê? Porque eu acho ele um carro que tem um pouco mais de desempenho, sabe? Eu gosto mais daquela dirigibilidade que esse motor proporciona. Não que o da Renegade seja ruim, é bom, muito legal, mas eu não gosto muito da questão dos carros diesel, que eles têm pouca faixa de rotação. O funcionamento é diferente, óbvio. Mas aí é questão de gosto, tá? O que você falou, eu imagino que seja verdade. Muita gente vai preferir pegar o diesel, né? Perde esse valor, do que pegar o T-Cross. Mas no meu caso, eu preferiria a motorização 1.4 turbo gasolina. Apesar de que eu acho que não pegaria o T-Cross nessa faixa de preço, mas enfim. Roberto Suga, gostaria de saber o quanto por um acabamento o soft touch impacta no preço final do carro. Colocam tantos opcionais, tecnológicos, o preço passa de 120 mil reais, mas mantém acabamento em plástico? Olha, Roberto, isso é uma questão muito difícil de responder, porque nenhuma montadora vai falar essa questão de valores nominais, né? Porque é segredo de indústria praticamente. Então, eu também tinha essa curiosidade, sempre quis saber, mas eu não consegui descobrir quanto que isso impacta no preço final do carro. Mas eu chutaria falar que não deve ser muita coisa, não. Roberto Lee, antes economizar um pouco a mais pegar uma Equinox do que pegar o T-Cross Highline completo. Volkswagen brincalhão assim, hein? Olha, Roberto, você tem razão, isso é verdade. Você pega um Equinox ali por 147 mil reais, é 22 mil reais, né? Não é pouca diferença, né? Pro nosso bolso é uma coisa um pouco mais embaixo, mas pode ser verdade. Eu acho que a diferença de patamar do carro é outra, mas também o mesmo se encaixa na própria Tiguan, que eu até falei já. Tiguan é a partir de 125 mil reais. Tiguan 1.4, então assim, claro que ela vai ter menos coisa, né? Muito menos coisa que o T-Cross completo, mas é outro tipo de carro. É muito maior, é outra história. Olha, teve um aqui, eu não sei o nome. HRV na versão Touring vai abafar esse carro. Honda tem portas, painel macios, freio de mão eletrônico, porta-malas muito maior, etc. Olha, se vai abafar, eu não sei, mas com certeza vai atrapalhar bem as vendas do T-Cross, porque realmente a versãozinha Touring Turbo vai ser bacana. O HRV ele já é um carro bem sucedido, só que a versão 1.8 eu já acho cansado esse motor, né? Então, acho que é o que faltava, porque o carro realmente ele é um carro legal, muito econômico, pelo menos na 1.8. Tem um ótimo acabamento, né? Porta, painel, ele é bem acabado, isso é verdade. Então, vamos ver, né? Porque vai dar show de bola em acabamento no T-Cross, sim. E o último comentário do Alessandro Bruce, perdão. Léo, não é todo mundo que quer deixar o celular pareado para que todos vejam o que o motorista está escrevendo ou lendo ou vendo. Sabemos que o celular é pessoal e por isso há informações pessoal que nem todos querem mostrar aos demais ocupantes do carro. Por isso o suporte é muito válido e ajuda muito, sim, a muitas pessoas. Ele falou esse comentário porque eu falei, pô, mas esse suporte que nem precisava, porque a gente já tem um CarPlay, já tem um Android Auto. Só que esse comentário que ele falou é verdade, não pensei por esse lado. E realmente, as pessoas às vezes não querem que fique aparecendo lá, olha, fulano te manda mensagem, olha, não sei o que, né? Então, o suporte às vezes é um pouco mais privativo, né? Apesar que ainda fica lá na frente, mas pelo menos não fica conectado no carro. Então, talvez seja uma opinião e um ponto de vista que eu não tinha pensado. Bom, pessoal, essas foram as perguntas. Por favor, nos próximos vídeos aí, todos os vídeos que vieram depois do T-Cross, podem perguntar lá nos comentários do vídeo, tá? Você quer saber do Gol? Vai no vídeo do Gol, que foi postado depois do T-Cross. Coloca lá a hashtag pergunta e faz a sua pergunta sobre o carro, que eu quero responder as principais para todo mundo, beleza, galera? Então, essa é a ideia desse quadro. Espero que vocês tenham gostado. Se inscreva, compartilhe e até mais. Tchau!